Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos duas atividades. Uma de língua portuguesa no livro Vem Voar. Pessoal, e lembrando, no Vem Voar, nós vamos ler o texto do Zé Cabaleiro e responderemos apenas a atividade 1, tá bom? Na atividade 1 nós teremos 5 perguntinhas que a gente vai responder as 5 no livro. E depois, na 2 de História, nós teremos uma atividade no livro Apis, página 168. Então, na página 82 do Vem Voar, nós teremos um texto, uma entrevista com o cantor Zé Cabaleiro. É a entrevista, pessoal, o entrevistador faz algumas perguntas para o entrevistado e aqui vai estar anotado tanto a pergunta como a resposta, além de um textinho que explica sobre o Zé Cabaleiro. Então vamos lá, ó. Zé Cabaleiro lança Zoró, seu primeiro álbum infantil. As canções falam dos bichos estranhos que embalaram o sono de seus filhos e foram gravadas com a participação de vários artistas. E aqui nós temos a capa do Zoró. Uma girafa que gosta de dançar reggae, um ornitorrinco que vai ao otorrino tratar de uma dor de garganta e uma serpente que queria ser um pente. Não, não estamos falando de uma arca de Noé maluca, mas do primeiro álbum infantil do cantor Zé Cabaleiro Zoró, Bichos Esquisitos, volume 1. O disco reúne 28 canções que vão do forró a rock e reggae, compostas por Zeca para os filhos Vitória e Manuel quando eles ainda eram pequenos. Hoje ela tem 16 anos e ele 14. As músicas trazem participação especial de vários artistas, como Tom Zé, o grupo MPB4, Fernanda Abreu, Walter Franco e TT Espíndola. Em entrevista a Crescer, Zeca fala de música, dos filhos e, claro, das músicas feitas para eles. Sua carreira começou no teatro infantil. Como foi? Então aqui temos a pergunta e a resposta do Zeca. Foi um período muito rico de experiências e muito pobre materialmente falando. Fazíamos teatro e músicas na raça, com paixão, e isso era muito bonito, romântico até. Com todas as agruras, ainda montamos espetáculos bem bonitos, como Flicts, do Ziraldo, e Reizinho Mandão, da Ruth Rocha, todos com trilhas de minha autoria. Foi uma grande escola para mim. O que despertou a vontade de resgatar a conexão com o infantil? Primeiro, o nascimento da minha primeira filha, a Vitória, e depois do Manuel. Isso me fez compor compulsivamente canções infantis por prazer, mas também por necessidade. Às vezes eu tinha que ficar horas acordado pondo algum deles para dormir, e aí, quando esgotava meu repertório habitual, tinha que inventar moda. As músicas do álbum são as que você cantava para seus filhos? Isso. Compus mais de 50 canções para eles, que serão lançadas em 2 álbuns. O primeiro é Bichos Esquisitos. Me diverti muito fazendo, desde que eles eram miúdos que prometo fazer, mas outros projetos foram se impondo e fui adiando. Quais músicas você cantava com seus filhos na infância deles? E hoje? Cantava as tradicionais cantigas de roda que aprendi quando criança, canções dos Saltimbancos, do Chico Buarque, músicas do Vinícius de Moraes, da Arca de Noé, Vila Sésamo. Agora canto baladas pop e reggae. E os dois já arranharam um violão. As músicas do álbum falam de bichos. Você tem muitos animais de estimação? Bichos são um tema eternamente atraente para crianças. É muito mágico. Mas esses são diferentes, estranhos, hilários. Já tive um cachorro e um pássaro, um Laures. Mas o cachorro morreu no ano passado e o passarinho mudou-se para o sítio de um irmão, desde que fui morar em um apartamento. Você acha que as crianças de hoje têm contato suficiente com forró, maracatu e outros ritmos típicos brasileiros? Acho que há certo renascimento dessa cultura popular hoje. Muitas escolas cultivam esse gosto pelas danças e manifestações populares nas festas e comemorações. Como é a sua relação com o público infantil? Ótima! Muitos pais levam os filhos aos meus shows, acham barato, e sempre que as crianças vão, cantam uma canção do projeto infantil. Talvez faça um show com as músicas do álbum, ou talvez prepare um musical com as canções do disco. Então essa foi a entrevista, pessoal, do Zé Cabaleiro sobre esse primeiro álbum infantil dele. Aí agora vamos para a atividade 1 para observarmos um pouquinho mais. 1. Você leu uma entrevista com o cantor Zé Cabaleiro. Volte ao texto e responda. A. Qual é o título da entrevista? E B. Quem realizou a entrevista? Então, ó, pessoal, aqui no começo, a gente tem o título, o nome,
da entrevista, logo no começo, e depois aqui embaixo da introdução, aqui embaixo do. Aí, pessoal, logo abaixo dessa informação complementar, nós temos por Naima Saleh, atualizada em 10/10 de 2014. Então, aqui logo no começo, nós temos o título e quem fez a entrevista, quem que entrevistou ele. Então, vocês vão procurar o título e anotar na A, e o nome da entrevistadora, colocar na B. Aí a C. Onde a entrevista foi originalmente publicada? Como você descobriu isso? Vocês vão ver onde que a entrevista foi publicada. Pense o seguinte, aqui a gente está vendo na internet, só que ela foi publicada em outro veículo também. Qual que foi? D. Por que você acha que Zé Cabaleiro foi entrevistado nessa ocasião? Converse com os colegas e o professor. Olá, por que a gente entrevista uma pessoa? Por que será que ele foi entrevistado nesse momento específico e não em outros momentos? Tem a ver com o texto. Por que ele estava sendo entrevistado? Que evento que estava acontecendo? E aí, em sua opinião, para que público a entrevista é direcionada? Quem que vai ler essa entrevista? Qual vai ser o público? Quem serão os leitores? Aí depois, pessoal, nós teremos atividade no livro Apis, capítulo 8, As Cidades Têm História. Para iniciar, leia o poema a seguir, escrito por uma aluna de uma escola pública de Cascavel, no estado do Paraná, e discuta as questões com os colegas. A serpente que prospera. Não se assuste com o nome de uma cobra perigosa. Cascavel é, na verdade, uma cidade maravilhosa. Há muitos anos, tropeiros por aqui passaram. Às margens de um rio pernoitaram e, ao ouvir barulho, se assustaram. Tss, 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 é a cobra a assustar. Então esse texto, pessoal, foi escrito por Luana Rossi Rossetin e ele fala sobre a origem da cidade de Cascavel, sobre a noite que ela foi surgida. Porque o que acontece? Os tropeiros, eles eram viajantes que levavam mercadorias, que levavam produtos de uma cidade para outra. E eles pararam nessa cidade antes dela existir. E aí nessa noite que eles descansaram, eles ouviram o barulho da Cascavel. E é daí que vem o nome. Inclusive, eles pararam por quê? Eles pararam perto de um rio, porque assim eles poderiam descansar, teriam água para beber, poderiam tomar um banho, e assim eles poderiam continuar, porque perto do rio provavelmente teria animais para eles comerem, como os peixes. Eles poderiam descansar melhor perto do rio. Aí agora vamos pensar em 3 perguntinhas sobre esse texto. 1. O poema diz que tropeiros passavam pela região, pernoitaram perto de um rio. Por que eles escolheram esse local para passar a noite? É só voltar na explicação do professor e se vocês tiverem algo a comentar, pessoal. Por que será que eles ficaram perto de um rio? 2. A cidade onde você mora se localiza perto de um rio? Pensa na nossa cidade, pessoal. São José do Rio Preto. Ela se localiza perto de um rio? Essa é bem fácil. 3. De onde vem a água utilizada em sua casa? Você sabe, pessoal, de onde vem a água que a gente usa na nossa casa para tomar banho, para beber, para lavar a louça, para lavar a calçada? De onde que vem essa água? Vocês sabem? Vocês vão anotar aqui o que vocês acham ou o que vocês já sabem.